Hoje recebo o vereador Tiago Morastone, do PMDB de Itajaí, aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, Tiago? Primeiro um prazer revê-lo, tê-lo conosco aqui nesta segunda-feira. Boa noite, tudo bem, filho? Tigrão, meu querido amigo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a Cléo, com toda essa equipe do Grupo Menina de Comunicação, falando um pouquinho a respeito do nosso trabalho, em especial dessa questão dos loteamentos populares, que é um assunto de extrema relevância, exatamente para se preservar todos esses problemas que podem ser gerados a partir dos loteamentos, quando aprovados e não cobrada que seja feita a infraestrutura necessária. Então é um prazer muito grande, eu estava com saudade de vir aqui, conversava com a Marcela, sua produtora agora, esse ano é a primeira vez que eu estou vindo aqui ao vivo. Só por telefone. Então é um prazer muito grande. Já falei para a Marcela acho que me abandonou, mas tudo bem. Tiago, foi bem a audiência? Foi legal? Essa é uma preocupação, parabéns inclusive pelo tema. Obrigado, Tigrão. Porque sobra geralmente, né? Realmente, isso acaba sobrando para o poder público se a gente não fizer um trabalho preventivo em ter uma legislação bem ajustada nas exigências a se fazer aos loteadores, depois o problema pode se tornar maior e sempre recai ao poder público. Pode ter certeza. Então esse é um projeto, Tigrão, que eu apresentei em maio do ano passado, em maio de 2016, ele vem tramitando desde então. A audiência pública é uma das partes desse processo, esse projeto todo que iniciou lá atrás, exatamente para poder trazer a transparência, a abertura necessária às pessoas se manifestarem, e foi uma audiência muito boa, apesar de ela ter sido na segunda-feira, Dia dos Namorados. Pois ela foi muito prestigiada, bastante pessoas da comunidade, estudantes de direito, um dos professores que fez parte da mesa de discussões, levou toda a turma de direito administrativo do 7º período da Univale. Então foi muito bacana, prestigiada num debate de alto nível, com propostas interessantes que podem lapidar ainda melhor o projeto para que nós não tenhamos no futuro esses problemas que todos nós já conhecemos, dos loteamentos quando aprovados e que não tem infraestrutura, que depois o poder público acaba tendo que arcar com todo o custo disso, seja na viabilização da infraestrutura básica de asfalto, de pavimentação, de drenagem, de calçada, água, luz, ou seja, naquilo que a gente deve prever hoje, por exemplo, quais são as áreas alagadiças, aonde que a gente pode aprovar ou não aprovar esses loteamentos, deslizamento de terra. Então, foi uma audiência interessante. Eu particularmente me surpreendi, Tigrão, pela audiência bastante prestigiada e pela qualidade do debate. Tiago, falar em problema estava vendo, acho que eu recebi uma correspondência da Câmara, me perdoa se eu estiver errado, o pessoal também está preocupado com a questão da pesca, né? A tainha. Que coisa, hein, Tiago? Exato. Embora... Entra lá em cima, entra um ministro, sai ministro, enfim... E esse é um problema. E o setor da pesca, ele acabou se tornando meio que jogado de um lado para outro. Sim. Nós tínhamos antes um ministério, um ministério, depois virou uma secretaria nacional, aí depois foi incorporado ao Ministério do MAPA, ao Ministério da Agricultura. Agora, recentemente, havia ido ao Ministério da Indústria e Comércio e retornou ao MAPA. Isso tudo tem criado uma dificuldade muito grande digamos assim, na solução dos problemas que todo o setor pesqueiro busca. E em Itajaí nós somos especialmente afetados, porque Itajaí é o principal porto pesqueiro do país. Então esse é um tema que tem sido recorrente de debates dentro da Câmara de Vereadores, embora as soluções disso estejam lá em Brasília. Então o que acaba acontecendo muito aqui é o trabalho político de força, de busca de apoio federal para poder auxiliar aqui os nossos pescadores, sejam os pescadores, as empresas, sejam os pescadores artesanais, na busca de melhores
condições aí para tornar o negócio viável. Onde você está sentado aí, eu conversei um dia com o prefeito Volney Morastone, e ele estava feliz por causa do Mário Blage, que era o ministro. O ministro Blairo, exato. Animado, veio a Itajaí, ouviu os empresários nessa questão do setor, enfim, do nosso porto. Aliás, o ministro Blairo Maggi, Tigrão, ele tem me surpreendido muito positivamente pela sua maneira de ser proativa, de buscar solucionar. O prefeito falou sobre isso. Né? Então ele esteve aqui em janeiro, ele teve 2 vezes, na verdade, uma ainda no final de dezembro, visitando algumas empresas. A Gomes da Costa, por exemplo, é uma delas, até pela sua importância dentro do cenário da pesca no mundo. Em Itajaí nós temos a GDC, ela é a maior empresa de sardinha enlatada do mundo. Fica ali em Itajaí. Ele esteve visitando algumas outras empresas e depois em janeiro estava ele veraneando aqui em Balneário Camboriú e no meio das suas férias tirou um tempinho para ir a Itajaí, fazer uma agenda. Então assim, tem sido um ministro muito proativo no sentido de buscar soluções. E aí foi uma das nossas chateações, digamos assim, quando a pesca ela foi agora recentemente, temporariamente retirada do Ministério da Agricultura e passada à Indústria e Comércio, exatamente porque nós víamos um ministro que tinha uma proatividade muito grande em buscar a solução das coisas. Volney, o prefeito, estava alegre no dia que eu entrevistei ele. Ele reservou da sua agenda, almoção, estava alegre, mas as coisas vão solucionáveis, sem dúvida alguma. A nossa pequena pátria, 157 anos, você ativo, militante ativo, político, vereador da cidade de Itajaí, enfim, como é que é ter essa responsabilidade em fiscalizar, em apresentar projetos, em comemorar o aniversário da nossa cidade, Tiago? Olha, Tigrão, Itajaí. E você que é ali, né? É cheirinho, né? É isso, cheirinho, né? Filho da terra, nascido no Hospital Marieta. Não, olha, Tigrão, eu me sinto muito feliz em poder fazer parte da história do município, da construção. Itajaí é uma cidade que foi forjada a muitas mãos, né? Um povo muito trabalhador, que enfrentou durante muitos períodos as suas grandes dificuldades e sempre superou de uma maneira muito forte. Então hoje Itajaí é uma cidade proeminente no nosso estado, no nosso país, uma cidade de referência, e poder participar da construção da cidade junto com tantas outras pessoas e trabalhadores, enfim, para mim é muito gratificante. Hoje eu olho a cidade com as suas dificuldades. A gente vive num momento difícil do Brasil, de dificuldades econômicas. Em Itajaí, em especial, nós temos a nossa economia muito, digamos, muito focada também na questão portuária, que passa por um momento difícil. Isso tem criado algumas situações um pouco mais delicadas, frágeis na nossa cidade, mas com muito trabalho, com muita força, essas dificuldades elas vêm sendo superadas no dia a dia. Eu vinha para cá agora e recebi uma ligação de Brasília informando que amanhã vai ser depositado parte dos recursos dessa busca do prefeito agora para continuar as obras do berço 3 e do berço 4 do Porto. A primeira parcela amanhã vai vir. Isso é uma coisa muito positiva, porque a partir do momento que a gente tenha o berço 3 em pleno funcionamento, já que ele está findando as obras, digamos nos 2% finais, né, e depois com todo o procedimento de solução do berço 4, a gente vai conseguir ampliar a atividade portuária e isso certamente vai refletir na qualidade de vida do cidadão itajaiense. Amanhã eu vou fazer uma linha ao prefeito Volney Morastone, que ele deve estar feliz amanhã, terça-feira, com essa liberação. E a Câmara, Tiago, está bem? A Câmara de Vereadores está bem, Tigrão. Foi na reeleição, fosse mais votado. Eu fui mais votado, o mais votado da cidade. É uma honra muito grande. Isso deve ser muito gratificante também, Tiago? Muito gratificante. Sabe, Tigrão, eu acho que assim, em especial, é tão gratificante pelo fato de ser um reconhecimento da população, da comunidade, pelo trabalho que eu já vinha fazendo. Sim. Eu não fui o mais votado numa primeira eleição
acabei sendo mais votado numa reeleição. Então isso me traz um sentimento de que a comunidade vem aprovando o trabalho. E agora seguindo numa outra linha também, né, Tigrão, com um compromisso administrativo muito grande, fazendo parte do governo. Sim. Então é um misto de trabalho legislativo e trabalho executivo. E liderando o governo dentro da Câmara de Vereadores, o que traz um desafio muito grande. E é fácil ser líder do governo, de Volney Morastone, não? Não é fácil ser líder de governo, ainda mais num momento em que a gente enfrenta tanta adversidade na política. É verdade, né, Thiago? É um momento difícil de se fazer política. Agora, tenho conseguido ter um ótimo diálogo entre vereadores, criando uma relação harmônica e pacífica entre executivo e legislativo, e conduzindo esse processo nesse momento, digamos assim, de início de uma gestão, de início de uma nova legislatura. Então tem sido um desafio gratificante e que venho no dia a dia cumprindo, buscando fazê-lo da melhor maneira. Aqui, Thiago, responde aqui o Luiz Antônio, né? Para quem não sabe, Thiago Morastone é filho do prefeito Volney Morastone. Aí o Luiz Antônio está perguntando assim, vocês trocam ideia? Eu até acho interessante a pergunta. Vocês trocam ideia? Teu pai, às vezes... Muito. Troca muita ideia? Às vezes ele cobra, não cobra? Eu tenho Como é que é ser filho do prefeito? No meu pai, naturalmente, o meu grande espelho político. Né? Embora a gente tenha hoje atividades, ele no executivo, eu no legislativo, eu busco na experiência dele, inclusive, o auxílio para poder desenvolver da melhor maneira o trabalho. E o nosso diálogo, ele é um diálogo muito forte e contínuo, até pelo fato de estar na Câmara liderando o governo. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, trocado ideias como prefeito vereador, como prefeito e líder, como pai e filho, como prefeito cidadão, de todas as maneiras. Qual foi mais difícil? A primeira eleição? Porque tem muita gente seguinte, Grão, às vezes a primeira eleição é mais fácil do que a segunda. É verdade? Sem dúvida nenhuma. A segunda eleição é porque te aceitaram. A segunda eleição ela é muito mais difícil, não há dúvida, porque ali você já passa a ser avaliado pelo que você fez. Então é um processo, quando a gente consegue lograr êxito numa reeleição, ele é um processo muito gostoso, porque é um processo de reconhecimento, como eu falei. E aí é também uma maneira de nós balizarmos se a nossa atividade está sendo bem feita, não está sendo bem feita, como é que nós podemos corrigir os rumos. E acredito que o fato de ter sido, nesse caso, reeleito e o mais votado da cidade, me traz uma carga de responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo me demonstra estar num caminho certo do trabalho legislativo. Dá uma olhada na preocupação da minha produtora, olha lá. Primeira, ao Se vivo, deixar, eu vou falando tanto aqui, né, Tigrão? Eu e o Thiago juntos falamos mais que o homem da cobra. Não é fácil, tá? Mas vai ser a primeira que ao vivo o Thiago vai estar conosco. Vereador Thiago Morastone. Thiago, só para... Não sei se está muito cedo ainda ou não. Eu ouço muito, né, pela profissão, ouço muito, até para te falar, todo sábado eu estou em Itajaí, lá no São Vicente Society, lá do Paulinho. Todo sábado, 5 da tarde. Então é o seguinte, eu ouço muito assim, a possibilidade, não sei se é cedo ou não, de você galgar, quem sabe, uma candidatura a deputado, passa pelo pensamento ou não? Passa, Tigrão, passa pela minha cabeça. Eu gosto muito da atividade política, a minha vida toda estive inserido na atividade política, desde o movimento estudantil. Obviamente a gente pensa digamos assim, na continuidade do que tu podes ir fazendo. Perfeito. Eu hoje venho amadurecendo de uma maneira também muito transparente a possibilidade de uma candidatura em breve a deputado. Perfeito. Agora o que eu digo não é um objetivo pessoal somente. Quem tiver somente o objetivo pessoal está equivocado na política. Tem que ser uma construção coletiva de um grupo, e se assim for, junto com as pessoas que me apoiam, com o meu partido, eu tenho vontade de enfrentar sim, e aí vamos aguardar, dar tempo ao tempo para ver se realmente se confirma. Aqui, parabéns, Morastone, pelo trabalho. Isso aqui é um vascaíno aqui, é o meu querido Maninho, né? Filho do nosso saudoso Iron.
O Maninho tá te mandando um abraço aqui. Um abração forte pro Maninho. Tá bom, querido? Ô, Tigrão, obrigado pelo convite. Hoje eu fiz questão de vir aqui até para te dar um abraço, porque fazia tempo que eu não vinha pessoalmente. Eu tava com saudade de você, bacana, de toda a equipe. Então, venha mais vezes, né, Thiago? Com certeza, estarei... Sabe que esses primeiros 6 meses eu tive muito focado nas questões administrativas. Sim, e deixando as questões políticas um pouco mais de lado, inclusive de apresentação de trabalhos, de propostas, dentro do meu próprio trabalho legislativo. Como eu acabei focando um pouco mais nas questões de liderança de governo e administração, acabei ficando também um pouco afastado do próprio processo de comunicação. Agora estou retornando com força total, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, se encontrar muito mais vezes. Pode ter certeza. Se não puder ser ao vivo, mas por telefone a gente incomoda, pode ter certeza. Não incomoda nunca. É sempre um prazer. Obrigado. Saúde acima de tudo, tá? Para todos nós. Tigrão, obrigado pelo convite. Um forte abraço para você, para todos que nos dão um prazer da audiência. Uma excelente semana a todos.